O mundo do cinema do início da década de 1990 tinha para todos os gostos. Diferente de hoje, em que filmes baseados em grandes franquias estouram no orçamento e nas bilheterias, relegando os outros gêneros cinematográficos para lançamentos menores ou sendo lançados diretos para plataformas de streaming, os longas-metragens daquele período ainda tinham uma variedade de temas, muitos adaptados de outras mídias, alguns originais e todos voltados para inúmeros públicos e gostos. Naqueles primeiros anos da década, ainda vivia a era de seus astros. O filme não poderia ser o melhor, mas tendo um ator ou atriz e até diretores conhecidos e com seus nomes estampados no cartaz, acima do título do longa, em boa parte das produções, era a garantia de sucesso graças a seu público cativo. O início dos anos 1990 também viu o surgimento de uma nova geração de cineastas independentes, que desafiaram as convenções de Hollywood e trouxeram uma abordagem mais ousada e autêntica à tela. Quentin Tarantino, com seu filme Cães de Aluguel, de 1992, é um exemplo que o cinema independente tinha um lugar importante na paisagem cinematográfica, além de outros diretores hoje consagrados que faziam muito com pouco orçamento, como Steven Soderbergh e Richard Linklater. Com sucessos de crítica de filmes como Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, o início da década de 1990 testemunhou também um ressurgimento do interesse por histórias de crime e violência. Esses filmes muitas vezes exploravam temas sombrios e personagens moralmente ambíguos, desafiando as noções tradicionais de heroísmo e redenção. Mas ainda tinha espaço para esse tipo de noção heróica, com aquele cinema que muitos consideram sem cérebro, mas com bastante testosterona. Arnold Schwarzenegger atualizava seus filmes de brutamontes com continuações de filmes de sucesso, como Exterminador do Futuro 2, protagonizava histórias semelhantes de outros filmes que estrelou na década passada e se renovava fazendo até comédias que faziam ele rir de si mesmo, como Um Tira no Jardim da Infância. Sylvester Stallone teve menos sorte nessa variação de gênero, protagonizando comédias como Pare Senão Mamãe Atira, que nem ele gosta de lembrar que fez, mas ainda colocando sua assinatura em filmes de ação, como Demolidor, que rendiam vários milhões de dólares e compensavam seus erros na tentativa de mudar de gênero. Comendo pelas beiradas desse cinema brucutu, tinham outros artistas porradeiros que até rendiam alguns milhões de dólares no cinema, mas que rendiam ainda mais nos aluguéis de VHS de seus filmes nas saudosas videolocadoras do tempo do alugue 3 filmes e só devolva na segunda-feira, como Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal e até o hoje quase desconhecido Lorenzo Lamas. Ao mesmo tempo, a década também viu um aumento de produção de filmes voltados para público infantil e familiar, como os clássicos Esqueceram de Mim e A Bela e a Fera, que deu continuidade ao renascimento da Disney no cinema e sendo esta a primeira animação na história a ser indicada na categoria de melhor filme do Oscar, o que prova que o apelo do cinema pode atravessar gerações e fronteiras culturais. E como não falar do início da década de 1990 sem citar Steven Spielberg e seu Jurassic Park, que lotou os cinemas e quebrou barreiras nos efeitos especiais, recriando digitalmente dinossauros e que até hoje surpreendem, mesmo com o avanço da tecnologia para entregar efeitos digitais. Certamente aquela década começou muito bem para quem gosta de cinema. Mas peraí, fiz um resumão daquele início dos anos 1990 com diversos gêneros, astros, diretores, e você deve estar achando que eu esqueci de um gênero bem específico, não é? Nada disso. A comédia que existe desde que o cinema é cinema e muitos mal informados relegam a um gênero menor, estava muito bem obrigado naquele início de década. Muitos filmes e artistas fizeram inúmeros trabalhos que até hoje é referência, principalmente depois que surgiu nas telas logo no início do ano de 1994, um artista que vinha de diversos trabalhos coadjuvantes em outras obras e fazendo um relativo sucesso na TV norte-americana. Esse artista teve a oportunidade de protagonizar um longa que surpreendeu nas bilheterias e que no mesmo ano lançou outros 2 filmes que renderam outros tantos milhões de dólares e fez todo o mundo conhecer aquele comediante que fazia rir somente fazendo caretas. O nome dele? Jim Carrey.
Jim ganhou a atenção do mundo com uma sequência impressionante de 3 sucessos seguidos em um único ano. Se para um artista consagrado isso é um feito quase impossível em um curto período de tempo, imagine para um semi-desconhecido como ele, que não tinha feito nada de destaque no cinema até então. E é sobre esse ano mágico na carreira de Jim Carrey, que completa 3 décadas em 2024, que eu falo hoje neste episódio. Abordo sobre como estava a carreira de Jim antes dessa trinca Ace Ventura, O Máscara e Debi Lloyd, como surgiu as oportunidades de estrelar esses longa-metragens e a repercussão mundial dessas obras que catapultaram o comediante para o alto escalão dos atores mais bem pagos de Hollywood. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Jim Carrey, ou James Eugene Carrey, nasceu na cidade de Ontário, no Canadá, em 17 de janeiro de 1962, sendo o caçula da família, tendo 3 irmãos mais velhos. Ele não veio de uma família tradicionalmente artística, apesar do pai ter sido músico de jazz amador. Mas desde cedo mostrou gosto pela comédia, muitas vezes fazendo performances para sua família e amigos. Carrey, em entrevistas posteriores, afirmou que aprendeu a fazer comédia para animar sua mãe, que sofria de depressão. Jim não tinha completado a maioridade quando já se apresentava em clubes de comédia no Canadá. No início da década de 1980, se mudou para Los Angeles para tentar a carreira artística na então maior indústria de entretenimento do mundo. Lá, começou a fazer testes para programas e filmes, intercalando com suas apresentações no tradicional clube de stand-up The Comedy Store. Nesse clube, o comediante Rodney Dangerfield viu a apresentação de Jim e contratou ele para abrir seu show solo de stand-up. Seu primeiro filme como protagonista foi The Rubber Face, de 1981. Aqui um parênteses curioso. Esse filme só foi lançado no Brasil em 1995, direto para VHS, com um picareta nome de Um Debi Lloyd Sem Máscara, obviamente querendo aproveitar o sucesso do comediante naquele período. Durante toda a década de 1980, Jim fazia apresentações de comédia, contando histórias, fazendo suas caretas e imitações de famosos. Ele, nesse meio tempo, intercalava com tentativas de entrar em Hollywood, participando de séries que não passavam da primeira temporada, protagonizando filmes que fracassaram na bilheteria ou fazendo pontas e papéis coadjuvantes em outros filmes de artistas e diretores consagrados, como Dirty Harry na Lista Negra, em que ele divide tela com Clint Eastwood, e sendo dirigido por Francis Ford Coppola em Peggy Sue, Seu Passado à Espera. Foi nesse período em que ele fez algo como uma meta para conquistar seus objetivos. Assinou um cheque para si mesmo no valor de $10 milhões para descontar no ano de 1995. Mais pra frente vão ver como essa atitude foi praticamente um presságio do jovem Jim Carrey. Entre todas essas tentativas, Jim Carrey finalmente conseguiu um trabalho fixo na indústria cultural americana ao conseguir fazer parte do programa In Living Color, em 1990. O programa, transmitido pelo canal Fox norte-americano, durou 5 temporadas e era conhecido por sua sátira social e política, além de seu humor ousado e irreverente. Utilizando sketches, paródias musicais e personagens recorrentes, In Living Color abordava questões raciais, culturais e sociais de uma maneira franca e muitas vezes com um humor bastante ácido. Além de Jim Carrey no elenco, contava também com outros artistas que futuramente se tornaram grandes estrelas, como Jamie Foxx, Jennifer Lopez e Damon Wayans. E foi graças a esse programa que Jim Carrey foi notado por um produtor e diretor de um filme de comédia que ainda estava em busca de um protagonista. Salada Cultural. Alrighty then. Em 1993, o produtor James G. Robinson estava com um roteiro na mão de uma comédia escrachada sobre um detetive especializado em animais. O filme, com direção do estreante Tom Shadyac, estava em busca de um protagonista famoso e especializado em comédias. Primeiro foi oferecido a Rick Moranis, que vinha dos sucessos Querida, Encolhi as Crianças e Querida, Estiquei o Bebê. Moranis recusou o papel,
então o diretor e o produtor começaram a buscar no mercado quem topasse participar da obra. Até pensaram em oferecer para Whoopi Goldberg, de Ghost e Mudança de Hábito, fazendo com que o personagem mudasse de gênero para encaixar a presença da atriz vencedora do Oscar. Também com essa recusa, o filme quase não ia receber a luz do dia. Foi então que o produtor James viu na TV Jim Carrey e sua performance translocada no programa In Living Color. James contatou Tom Shadyac e pediu para ele ver a possibilidade de chamar esse comediante semi-desconhecido. Shadyac se impressionou com Jim e chamou o comediante para a empreitada. Jim Carrey topou participar recebendo modestos $250 mil de salário pelo trabalho no longa e tendo total liberdade criativa para improvisar nas filmagens, o que fez ele ser creditado também como roteirista. Muitos dos trejeitos do personagem, como a infame mania dele falar pela bunda, surgiu da cabeça de Carrey. Assim nasceu Ace Ventura, um detetive diferente. No filme, Ace Ventura é um detetive particular especializado em casos que envolvam resgate e desaparecimento de animais. Ele é chamado pela equipe de marketing do time de futebol americano Miami Dolphins para resolver o mistério do sequestro de seu mascote, um golfinho chamado Snowflake. Isso às vésperas do jogo final do Super Bowl. Com receio que a notícia do sequestro vaze para a imprensa e para os jogadores, que são extremamente supersticiosos quanto ao desempenho deles na final sem a presença de seu mascote no jogo, os funcionários do time chamam Ace não por sua técnica apurada de investigação, mas sim porque ele é o menos conhecido de todos os detetives especialistas que encontraram. Unido apenas de seu charme peculiar e métodos nada ortodoxos para seguir pistas, Ace Ventura mergulha de cabeça em uma investigação cheia de reviravoltas e que, vendo pelos olhos de hoje, envelheceram mal, como, por exemplo, a sua reação ao descobrir quem foi responsável pelo sequestro do golfinho mascote e o desenrolar dessa descoberta nos momentos finais do filme. Destaque para a personagem Melissa, interpretada pela atriz Courtney Cox, meses antes de se tornar famosa como a Mônica de Friends. O filme estreou em 4 de fevereiro de 1994 e alcançou um sucesso absurdo logo na sua primeira semana de exibição, e desbancando na semana seguinte a estreia do filme A Fuga, estrelado pelo então casal de queridos de Hollywood, Alec Baldwin e Kim Basinger. Ace Ventura arrecadou mais de 100 milhões na bilheteria e apresentou Jim Carrey para o mundo. Atualmente o filme está disponível na plataforma Max. Mas esse foi só o primeiro passo para Carrey naquele ano, que estava pronto para encarar outro translocado no cinema, usando muitos efeitos especiais. Menos para suas caretas, que nem precisavam de CGI. Somebody stop me! Durante a produção de Ace Ventura, Jim Carrey havia fechado para participar de outro filme de comédia, também com cachê modesto e sem pretensões. O diretor Charles Russell e o produtor Mike DeLuca estavam preparando um filme baseado em uma história em quadrinhos obscura da editora Dark Horse Comics, uma mistura da história clássica de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, uma dose de desenho animado clássico e muitos efeitos especiais. Mike DeLuca indicou Jim para o papel após também vê-lo no humorístico In Living Color. Charles Russell, que acompanhava o programa, ficou animado pela indicação, porque também acompanhava as peripécias de Jim no mesmo In Living Color. Incluíram o nome do comediante ao lado de outros possíveis protagonistas da obra, hoje difíceis de imaginar no papel, como Matthew Broderick, de Curtindo a Vida Doidado, novamente Rick Moranis e até Nicolas Cage. Ok, esse aqui a gente até pode imaginar assim como um malucão com maquiagem verde no rosto e surtando, como se fosse uma terça-feira normal para ele. Dessa lista, Jim saiu como escolhido para o filme, sendo o segundo longa seguido como protagonista, intitulado O Máscara. Em O Máscara, Jim Carrey interpreta o pacato bancário chamado Stanley Ipkiss, um sujeito comum que, após uma noite em que tudo vai mal, encontra boiando no rio uma máscara mágica que transforma sua vida de cabeça para baixo. Ao usar a máscara, ele se transforma em uma criatura de rosto esverdeado, sem limite, tão pouco pudor, munido de poderes incríveis. Stanley aproveita a oportunidade para se tornar um conquistador da cidade, enfrentando vilões e até a polícia.
No filme dirigido por Charles Russell, se destaca pela forma bem-sucedida de trazer o surrealismo de desenho animado, com nítida influência dos desenhos de Tex Avery, conhecido pela direção de obras tanto dos Looney Tunes quanto dos desenhos animados lançados pela Metro-Goldwyn-Mayer, como o Droopy. As cenas antológicas, como sua primeira noite usufruindo de superpoderes graças à máscara, a cena de dança com a atriz Cameron Diaz e a surreal fuga da polícia dançando rumba. O Máscara estreou em 29 de julho de 1994 nos Estados Unidos, na época mais concorrida dos lançamentos no mercado norte-americano, por ser verão na América do Norte, e não fez feio, arrecadando mais de 100 milhões só no mercado estadunidense e rendendo mais de 350 milhões na bilheteria mundial. Caso queira assistir, o Máscara está disponível na plataforma Max. Jim Carrey conseguiu seu segundo sucesso seguido no mesmo ano, que estava na metade, mas ainda tinha tempo para mais uma comédia que rendeu outros tantos milhões e reconhecimento ao já conhecido mundialmente como Cara de Borracha. Salada cultural. Mock, yeah. Ing, yeah. Bird, yeah. 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 Mockingbird, don't everybody have you heard? O começo do ano de 1994, já rendendo um sucesso estrondoso para Jim Carrey por Ace Ventura, fez ele conseguir negociar projetos futuros ganhando um pouco mais pelo seu trabalho. Com esse reconhecimento, ele conseguiu fechar um contrato de 7 milhões de dólares para estrelar uma nova comédia, com previsão de estreia para o fim daquele ano. Esse filme seria a estreia na direção dos irmãos Peter e Bob Farrelly, que também foram responsáveis pelo roteiro do longa, baseado em uma história original. Nesse, Jim dividiu a tela e o protagonismo com o já consagrado ator Jeff Daniels, que faria seu primeiro filme de comédia assumidamente escrachada. Para o papel, Jim Carrey fez um corte de cabelo no estilo tigela e até quebrou um pedaço de seu dente da frente para dar mais destaque cômico ao personagem, que está presente no hoje clássico da comédia Debbie e Lloyd, Dois Idiotas em Apuros. Com um humor absurdo e situações cômicas que com certeza não seriam feitas se o filme fosse lançado em 2024, Debbie e Lloyd conta a história da dupla de idiotas do título. Carrey é Lloyd, que ao levar uma mulher ao aeroporto, vivida pela atriz Lauren Holly, se apaixona por ela de imediato e no momento em que a moça embarca no avião, esquece uma maleta no saguão do aeroporto, que é recuperada por Lloyd. Junto com seu amigo Debbie, papel de Jeff Daniels, eles fazem uma viagem em seu furgão em forma de cachorro, atravessando os Estados Unidos para devolver a maleta a ela e assim Lloyd declare seu amor à moça. Em meio a isso, a dupla se envolve em uma série de desventuras com assassinos de aluguel e a polícia na sua cola, além de inúmeros desentendimentos gerados pelo mais puro suco do besterol da década de 1990. Esse longa tem cenas que entraram para a história da comédia, que envolvem não só o personagem de Jim Carrey, mas também o de Jeff Daniels, como por exemplo, as cenas em que Lloyd está apertado para usar o banheiro e improvisa uma garrafa para se aliviar, quando a dupla descobre o que tem dentro da maleta e o que fazem com o conteúdo, e a impagável cena do banheiro protagonizada por Debbie. Debbie Lloyd estreou nos Estados Unidos em 16 de dezembro de 1994, já recuperando seu orçamento de 17 milhões de dólares logo em seu final de semana de estreia. Arrecadou cerca de 120 milhões de dólares no cinema norte-americano e quase 300 milhões na bilheteria mundial. Atualmente, Debbie Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, está disponível para aluguel ou compra na Apple TV e na Amazon Prime Video. Salada cultural. Jim Carrey se tornou, assim, um fenômeno das bilheterias em menos de 12 meses, com um filme lançado no início de 1994, outro na metade do ano e fechando com outro sucesso em dezembro, feito que nenhum artista do cinema conseguiu superar até hoje. Porém, o ano de 1994 para Jim Carrey também teve um episódio triste. Seu pai, Percy Carrey, faleceu em setembro daquele ano. No enterro, Carrey colocou no caixão do pai aquele cheque pré-datado de 10 milhões de dólares que ele havia assinado para si mesmo com data para desconto em 1995.
Em entrevista, Carey disse que colocou aquele cheque no caixão do pai porque isso era o sonho dele também. Meses depois, justamente no ano de 1995, Jim Carrey recebeu $10 milhões pelo papel do vilão Charada, no filme Batman Eternamente. Nos anos seguintes, Jim seguiu sua carreira de sucesso no cinema, diversificando seus trabalhos para além da comédia, sendo reconhecido também como um grande ator dramático, aumentando ainda mais seu prestígio. Após alguns problemas pessoais, ele diminuiu seu ritmo de trabalho na tela grande, focando mais em escrever e pintar, mas ainda é considerado um grande nome do cinema. E tudo isso começou há 30 anos, fazendo uma careta aqui, outra careta com maquiagem ali, e mais uma careta com dente quebrado acolá. Parafraseando seu personagem em Um Máscara, ninguém segurou Jim Carrey. O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.